Ciência e Saúde, com António Augusto. Boa tarde, é o início deste Ciência e Saúde que hoje traz como problemática a gravidez na adolescência. Para isso, convidamos a doutora Lícia Pinheiro, ela é psicóloga. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Antônio, obrigada pelo convite. Bem-vinda. Vamos então começar por perceber como definir a gravidez na adolescência. Até que idade é considerada uma gravidez na adolescência? Sim, então a gravidez na adolescência, geralmente, aí tem uma média de idade, até pelo menos os 16, 17 anos ainda é considerado, né, uma gravidez na adolescência. A partir daí já é uma idade onde, pode-se dizer que já sai um pouco da adolescência, apesar do corpo biológico ainda não está completamente formado. Mas essa idade até os 16, meados dos 17 anos, o corpo ainda está muito em formação, né, na menina. Numa grande transformação, saindo mesmo da meninice, daquele corpo infantil e entrando, né, nessa estrutura mais de adolescente. Então, biologicamente, o corpo ele não está estruturado ainda para receber, inclusive, uma gestação. Por isso que há uma série de problemas que ocorrem quando a menina engravida muito cedo. Por exemplo, há meninas que engravidam às vezes com 10 anos de idade, que é uma loucura, não é? Enfim, corre risco para o bebê, porque às vezes nem consegue ter, ou quando consegue ter, às vezes corre risco a própria menina, a própria mãe, porque não tem, biologicamente não tem nada ainda formado. Então, ou seja, a primeira condição assim de risco é até essa condição física mesmo do próprio corpo que não tem estrutura. Por isso que há vários partos, inclusive, que são mais cesarianas do que, por exemplo, um parto normal. Porque elas não conseguem, não têm estrutura para um parto. Não estão preparadas. Não estão preparadas. Então, por isso que a gravidez na adolescência, né, nós colocamos que não é uma gravidez desejável, porque não está mesmo, né, isso falando só do aspecto físico. Né, o físico, os problemas são esses. E psicológicos, que marcas é que trazem às mães ou pais adolescentes? Os psicológicos aí ainda temos mais agravantes, né, nesse aspecto. Porque, por exemplo, geralmente a menina está ali numa fase escolar, está em pleno desenvolvimento, está com uma série de expectativas frente à vida e, de certa forma, todas essas expectativas, elas são cortadas ou são postergadas, estão jogadas para frente ou até anuladas algumas. E isso é muito difícil, porque não tem maturidade emocional para lidar com a situação. Né? Porque o filho não foi planeado, geralmente não acontece inesperadamente. Então, como não é planeado, quer dizer, aquilo tudo que a própria família também tinha como expectativa dessa jovem, também vai tudo, né, como se diz, por água abaixo. E aí, então, a primeira grande frustração começa daí. Né? Ou seja, o que eu faço da minha vida? Isso é um aspecto importante. O outro que nós observamos muito é a evasão escolar em função da gravidez na adolescência. Há muitas jovens que, por esse motivo, param de estudar. Né? E posteriormente nem voltam mais a estudar. Algumas sim voltam, isso é relativo. Mas há uma tendência à evasão escolar. Por quê? Porque justamente não conseguem lidar com a própria situação de ter que estudar, de ter que levar uma gestação e no meio daquela, às vezes, confusão familiar ou daquela confusão mesmo emocional que é lidar com tudo isso. Então elas acabam por deixar essa condição da escola, o que também é uma grande frustração. Então veja, o bebê ele já vem num ambiente que já é frustrante, já está frustrado em função daquela vinda, né? E é muito difícil isso, porque acaba por passar tudo isso para a própria gestação. Então algumas têm muitos problemas durante a gestação, sejam lá está os problemas físicos, mas os emocionais também que implicam nos físicos. E o embate com as transformações do corpo com o olhar-se ao espelho, numa altura em que o olhar ao espelho é tão importante, Exatamente. Principalmente para os jovens. Exatamente, esse é um outro ponto também extremamente importante, porque o corpo começa a se transformar, começa a engordar, começa a aparecer estrias e tudo, enfim, aquilo, né, como é que fica?
né? Sendo que antes tinha toda aquela, às vezes, beleza, aquela situação, os olhares dos meninos, aquelas paqueras, aqueles encontros, e isso tudo realmente vai por água abaixo. Agora, assim, é extremamente difícil, sim, para a família, para adolescente lidar com isso. Em outro aspecto às vezes a família exige, cobra demais, ocupa, né? E aí entra aquela história, a família se sente culpada por aquilo que aconteceu com a filha se sente culpada porque não teve, consciência ou a responsabilidade. Então, além da frustração, que foi um dos aspectos que nós comentamos aqui, não é? Tem a culpa, que eu acho que também é um dos pontos, assim, bem, vamos dizer, críticos disso. O sentimento de culpa que gera essa gestação. Então, por exemplo, isso pode gerar, depois que o bebê nasce, uma dificuldade na amamentação. E aí a menina não consegue desenvolver o leite, não só pelos aspectos físicos, mas também o aspecto emocional, sim. O acompanhamento nesta altura é muito importante. Qual é o acompanhamento mais importante que, por exemplo, os jovens devem procurar? Será o aconchego da família ou, por outro lado, procurar alguém de fora que não os olha com aquele sentimento de culpa? Eu acho que as duas coisas que você colocou são importantes. Eu diria que, assim, a família é um fator fundamental. Apesar de que muitas famílias têm essa dificuldade, algumas famílias até forçam os adolescentes a casarem como uma resposta social, né? Aí nós estamos a falar de aqui preconceitos e, enfim, né? Entra nessa vertente. Mas se as famílias pudessem, quem estiver passando por essa situação, dar esse apoio, esse aconchego, esse acolhimento, é tudo que a adolescente mais precisa nesse momento de fragilidade, de incertezas, de inseguranças, de vulnerabilidade. Acho que essa é uma palavra assim, que representa muito essa questão da gravidez da adolescência. Então, o apoio dos pais, o incentivo a não parar de estudar, o incentivo à superação do preconceito, aos olhares, às vezes, de parentes relativos, né, da família, ou mesmo dos amigos. Muitas ocasiões, algumas famílias pedem para os amigos dessa adolescente grávida não mais falarem com ela, porque não é um exemplo para aquela comunidade. Então, isso tudo é bem complexo, né? Uma realidade bem complexa que a adolescente vive. Quando se fala deste assunto, geralmente fala-se muito da parte feminina, mas também há pais adolescentes. E psicologicamente, qual é que é as grandes diferenças, se as há? É assim, o menino ele não está passando efetivamente por uma transformação, vamos dizer, não tem um bebê ali dentro, né? Que aquilo é a prova concreta e está ali 24 horas a crescer ali dentro. Então, vamos dizer que essa é um marco aí entre um e outro, claro. Mas as nuances emocionais, o que a menina passa, o rapaz pode passar da mesma forma. De repente vai ter que ter responsabilidades que antes não tinha, ter que trabalhar, né, ter que colocar o dinheiro, ter que mandar um dinheiro para a criança. Às vezes não era efetivamente namorados, foi às vezes só esses encontros, esse ficar, como dizem, e de repente tem ali a gravidez, e aí o rapaz tem que assumir aquilo dali. Então também é muito difícil pro menino ter que enfrentar tudo isso. E eu digo menino porque muitos são mesmo, e 17, 18 anos, e de repente ter que carregar uma criança. E a sociedade ainda os olha de igual modo? Os dois, o menino... Ou no caso da rapariga é olhado de uma forma e o rapaz é como uma masculinidade. Há essa diferença? Sem dúvida. Sim. E fora que assim, o menino ele pode, pelo menos ali, nunca as pessoas olharem como um pai. Ele simplesmente pode nunca dizer que é pai, vamos dizer assim. Mas a menina, ali com a barriga, então esse olhar é muito direto, é incisivo. Toda a gente está ali a ver, né? Então essa diferença social, sim, às vezes até tem famílias que isso representa, né, como você estava colocando, a masculinidade. Então, ok, que bom, então meu filho pode gerar filho e tudo. Já para a menina, isso é aquela vulnerabilidade, então não é encarado não, da mesma forma. Essa é uma marca que fica para a vida ou...
É uma marca que fica para a vida, mas eu diria também assim que as adolescentes que passam por isso, que procurem... Eu já vi os dois casos, sabe, Antônio? Da menina que supera essa condição e enfrenta a vida de peito aberto e os preconceitos e a sociedade e a família e vence isso. Como já vi também as que sucumbem a essa pressão e não vão adiante e às vezes ficam numa depressão. Há estatísticas também que mostram que muitas delas, após a primeira gestação, em menos de 2 anos, têm a segunda gestação com outro relacionamento, porque geralmente não, como, né, foi fruto de um namoro ou de um namoro muito passageiro, então rapidamente aquilo termina e às vezes a gravidez já é um motivo para terminar, porque não suporta a pressão. Então há estatísticas que mostram que depois de 2 anos elas de novo caem na mesma situação. Isso é resultado da sociedade que não está preparada, não prepara os adolescentes, ou é na família que tudo isso nasce? Há as duas coisas. Há muita desestrutura familiar que provoca isso. E aí, mais uma vez, a gente reforça aqui a questão da família, dessa estrutura familiar ser consistente, coerente, firme, harmônica, com propósitos, que isso vai ajudar. E há a questão social, porque a sociedade faz muita pressão. Mesmo o tradicionalismo, mesmo o contexto onde a pessoa vive. Claro que estou falando aqui de maneira bem geral, há famílias que não vivenciam isso. Mas, de maneira geral, as pessoas têm ainda, vivem, né, essa tradição, às vezes até aquele sonho, por exemplo, da menina entrar na igreja, de véu e grinaldo, vestido branco. Então, todos esses sonhos, eles parece que terminam por se anular por conta dessa gravidez. Agora veja, o bebê ele não pode ser vamos dizer, o bode expiatório dessa história toda, porque afinal não pediu para nascer e não pediu para vir, né? Veio. Então, superar isso, vejo que é uma das coisas mais importantes para que essa criança ela nasça num seio familiar harmônico, independente dos problemas, dos contextos, se foi planeado, se não foi, não interessa. Tá aí, feito, então, né, que possa realmente ter uma estrutura. Um outro aspecto, assim, para fechar essa questão que você colocou geralmente, a adolescente, ela acaba ou esse bebê, né, na verdade, ele acaba por ser criado pelos próprios pais da menina. Então, eles assumem a responsabilidade. Por quê? Porque ela, nos casos onde tem que continuar, né, estudando, fazendo coisas, então os pais assumem essa condição. Às vezes é a melhor saída. Melhor do que um casamento forçado, para evitar comentários, para manter a máscara social. É melhor que a família assuma, cuide desse bebê, dê ao amor e carinho, porque é isso que o bebê precisa, amor, carinho, proteção e segurança. E a adolescente, da mesma forma, para seguir seu caminho, seu desenvolvimento. Doutora Alícia, estamos praticamente a fechar esta nossa conversa, o tempo voa. A gravidez na adolescência vem tirar um ponto importante, principalmente à mãe, que é aquela altura das descobertas. Até que ponto essa falta ao longo da vida vai criar com que a mãe passe para o bebê uma culpa que ele não tem, conforme estávamos a falar há pouco, mas que essa culpa seja passada e que haja como que uma rejeição ao longo da vida, porque a mãe perdeu, não há volta a dar, vai perder uma fase muito importante da sua vida. Sim, é verdade. Então por isso que é importante que a adolescente, dentro do possível, ela não deixe de fazer, vamos dizer, o projeto de vida dela, não deixe de realizar as coisas. Por exemplo, o estudo, sei lá, as coisas que queira realizar mesmo, é importante de manter dentro do possível, para não culpar essa criança lá na frente. Por quê? Porque a criança, pronto, como nós dissemos, não pediu para nascer, não veio. Então, se veio, que transmita o máximo de positividade possível. E como é que isso é feito? À medida em que essa mãe ficar satisfeita com ela própria. Quando ela conseguir realizar e ter uma realização
pessoal dela. Aí ela consegue transmitir isso para o bebê. Por quê? Uma mãe que está frustrada, triste, que anulou a vida por conta de uma gravidez e que não consegue fazer mais nada, ou seja, como se o mundo tivesse acabado, realmente essa criança vai sofrer sim, porque na verdade ela começa a sofrer já durante a própria gestação, e isso é bom das pessoas terem atenção. O bebê sente tudo, é a relação mãe-bebê, é o vínculo, né? E esse vínculo ele não pode ser quebrado, porque aí você vai ver bebês frágeis com vários tipos de doenças, infecções, que o bebê chora demais, o bebê ele tem uma série de reações emocionais. Por quê? Porque na gravidez já começou a receber toda essa rejeição e, né, toda essa condição. Então primeiro, na verdade, tem que ter um planeamento anterior para que isso não aconteça. Isso aí é a prevenção da gravidez na adolescência. Mas depois que acontece, não tem jeito. Então tem coisas na vida que é assim, uma vez feito, não tem mais jeito. Tem que saber lidar, não é? Não há melhor forma de fecharmos a nossa conversa. Doutora Alícia, foi um prazer tê-la aqui connosco. Igualmente. Falámos assim da gravidez na adolescência neste Ciência e Saúde. Boa tarde. Até à próxima. Boa tarde, até. A Associação Esterianes, em parceria com o CIPLEU e o programa Ciência e Saúde da Rádio Horizonte FM, irá realizar no dia 13 de outubro, pelas 14 horas, o seminário Ler e Escrever Já Posso Aprender. Inscreva-se pelo e-mail lerescrever@ester.ians.pt. Não falte, participe, vagas limitadas. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu e AC Academia Internacional da Consciência, programa de televisão do Tom Martins Ciência e Consciência, da revista Zen Energy e da equipa Sofia Corvelo da Costa, especialistas em mediação imobiliária da Remax Costa Atlântica. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Equipa Sofia Corvelo da Costa, especialistas em mediação imobiliária. Se pretende comprar, vender ou arrendar um imóvel, pode contar comigo e com a minha equipa, com a nossa especialidade e disponibilidade. Equipa Sofia Corvelo da Costa, da Remax Costa Atlântica. Temos as melhores soluções para si. Contacte-nos desde já 96 176 49 76. Ciência e Saúde, com António Augusto.